Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros. Eu vou só fazer uma apresentação rápida do professor para começar as aulas, né? O Cláudio é advogado, já formado há um certo tempo, do nosso campo, foi chefe do Departamento Jurídico dos Metalúrgicos de São José dos Campos no final dos anos 80, começo dos anos 90, mais recentemente foi chefe do jurídico do Sintra-Enfa, né, que é o pessoal da antiga FEBEM, agora a Fundação Casa, e agora advogado do umbigo puído, né, como a gente chama na gíria dos fóruns, né, que são os advogados que ficam rodando aí os fóruns trabalhistas, cíveis e na Justiça Federal, nos balcões. Tem especialização em processo civil, especialização em direito do trabalho e vai dar uma aula para nós sobre o mercado de trabalho no mundo capitalista, envolvendo também alguns aspectos da economia política, classista, marxista do nosso campo. Ele tem um livro, o nome está em nome de Vladimir Marcos de Souza e Silva, e eu vou explicar porque não está em nome de Cláudio Henrique Gouveia, porque faz uma avaliação bastante crítica dos ministros do TST, e principalmente da ex-ministra Rosa Weber, né, que agora é ministra do Supremo Tribunal Federal, que deixou de apreciar um recurso de um trabalhador por falta de um carimbo. Então, eu trabalhei também na produção do livro, localizei editora, essas coisas, né, e em comum acordo, né, eu falei, é melhor não colocar seu nome, porque senão os juízes perseguem e os nossos constituintes, a quem nós defendemos, vão ser prejudicados, né, porque os juízes são corporativos e se vingam, né. Então o nome está aí, Vladimir Marcos de Souza Silva, é o tema da aula de hoje. Nós fizemos um acordo aí com a editora. Quem quiser adquirir o livro não é obrigatório, é absoluto espontâneo, custa R$10 o livro. E quem também não tiver R$10 no bolso, que às vezes hoje ainda anda só com cartão, aí paga na próxima aula, tá bom? O livro vai estar aqui à disposição. Se alguém tiver interesse em adquirir após a aula, está à disposição. Então, a aula vai seguir o esquema dos slides e no esquema que a professora Celina já falou. Então, vamos lá para iniciar a aula, que está todo mundo curioso. Boa noite, companheiros e companheiras. Então, o tema de hoje... O tema de hoje, a gente vai tentar adentrar as entranhas do sistema capitalista. Como é que ele funciona? Porque a gente sabe muito bem a forma de exploração que ele faz, o que ele causa, não é? Mas nós não sabemos exatamente de que forma ele consegue extrair essa riqueza e, em troca disso, uma classe, por outro lado, cada vez mais pobre, cada vez mais miserável, não é? Então, a proposta é a seguinte, é a gente extrair da classe burguesa, dos capitalistas, um capitalista. A gente extrai um e vamos fazer uma análise a respeito desse capitalista, a respeito da origem, de como ele se formou enquanto capitalista, não é? E a gente pode pegar qualquer um que seja aí, dar um nome qualquer a ele que seja, não é? Sei lá, por exemplo, Wesley, né? Vamos pegar essa pessoa, esse capitalista, e como ele formou toda essa estrutura que ele tem. Juntou dinheiro, teve muito dinheiro, ou seja, através de facilidades com o governo, ou seja, o irmão ganhou na loteria, teve heranças, enfim. Esse capitalista, ele conseguiu juntar uma quantidade de dinheiro o suficiente para ele falar, agora eu vou tocar para frente uma empresa, né? Aí o que ele faz? Ele vai no mercado, né? Compra um maquinário, aluga um galpão, ou compra um galpão, compra matéria-prima, material auxiliar, enfim, ele deixa prontinha essa fábrica para funcionar. Prontinha ela para funcionar. Compra todos esses materiais, não é? Que contabilmente são chamados, né, de materiais fixos, né?
o maquinário, matéria-prima, produtos auxiliares, ferramentas. Agora falta ele colocar essa indústria para produzir, para tocar. Porque ele não é o produtor, ele é o dono do meio de produção. Tudo isso que eu falei se resume nos meios de produção. Mas não é ele que vai produzir. Então ele vai atrás de uma mercadoria muito especial que tem no mercado. Ele vai atrás da mercadoria que se chama força de trabalho. E quem tem essa mercadoria, força de trabalho, é o operário que tem. Já não é mais como antigamente. Já se comprava a pessoa, se comprava na época da escravidão, o escravo ia com tudo para as mãos, né, do comprador, não é? O senhor feudal, ele quando adquiria aquelas terras lá, por motivos quais que sejam, tinha os servos também que trabalhavam, um servo por inteiro ali. Se ele vendesse aquela gleba, aquele latifúndio deles lá, ia também com isso tudo, ia o servo. Agora, né, com o advento do sistema capitalista, o que acontece? O capitalista ele já não quer mais o homem por inteiro, o ser humano. Ele quer uma mercadoria que ele tem, que é a força de trabalho. Aí ele vai nesse mercado e encontra um trabalhador e diz assim, olha, eu preciso tocar lá a empresa, eu quero saber o seguinte, quanto é que você está querendo para vender essa força de trabalho que você tem, essa mercadoria aí que você tem. Veja bem a separação que se dá, né, entre a pessoa, do operário, e aquilo que ele tem para dar, para produzir, né, que é a força de trabalho. O trabalhador, vamos dizer assim, pega lá o Google, lá, chama o Diese lá e descobre lá o seguinte, olha, eu preciso o suficiente para eu e minha família, minha prole, sobreviverem. Eu preciso de um valor aí. Aí pega o valor do Diese, por exemplo, né? O Diese está com 3.700, acho que a média do salário mínimo necessário para a sobrevivência de um trabalhador e de sua família, agora no mês de junho parece que está em torno de 3.400. Aí é só pegar lá para ver, aí o patrão chega e diz assim, tá legal, eu pago esses 3.700, não tem problema nenhum, nós pagamos, só que amanhã cedo você começa a trabalhar. E aí o trabalhador vai trabalhar. O que ele faz então? Pagando aquilo que o trabalhador necessita para sobreviver. Ele simplesmente fala, agora essa mão de obra é minha, essa força de trabalho é minha, então vou pôr ela para trabalhar do jeito que eu quiser. Entendeu? Então vamos supor que para conseguir esses 3.700, o trabalhador precisaria produzir o suficiente em 4 a 6 horas, por exemplo. Em 6 horas ele conseguiria extrair isso aí, o patrão coloca ele para trabalhar 10, 12, 18 horas. Essa diferença, esse sobretrabalho, ou seja, a diferença entre aquilo que o trabalhador precisaria produzir para subsistir e aquilo que o patrão coloca ele para trabalhar, esse sobretrabalho é que é chamado mais-valia. Essa é a mais-valia. É daí que ele consegue extrair uma mercadoria que vale mais do que quando ele comprou. Porque a matéria-prima, o que ele faz com a matéria-prima? Ele joga no meio de produção, né? Se ele compra 300 mil de matéria-prima, ele aplica esses 300 mil e são os 300 mil, não cresce, esse valor não cresce. Não é? Ele vai para o produto, vai para o preço final do produto. A máquina é a mesma coisa, através da depreciação. Não é? Então, a máquina dura 10 anos, então o valor é 1 milhão, divide 1 milhão por 10 anos, a gente tem mais ou menos o valor por ano, quanto é que gastaria essa máquina, ele vai e aplica no preço do produto, quer dizer, valor por valor. Não existe nenhum acréscimo aí no produto final que o trabalhador vai fazer. Mas essa mercadoria, a força de trabalho, ela cria um sobrevalor, que é a diferença exatamente entre aquilo que o trabalhador precisaria produzir para sobreviver e aquilo que o patrão põe ele para produzir. Ele produz muito mais do que ele necessitaria para sobreviver. Essa diferença vai para o bolso. Então esse é um núcleo, na verdade, da exploração capitalista. Esse é o núcleo. O resto fica por conta do mercado. Vendeu mais caro, trocou por isso, por aquilo, isso aí o mercado vai trabalhar com essa situação. Onde ele tira mesmo
o seu lucro real, que eu chamaria de lucro real, está na força de trabalho, está na mão de obra de cada trabalhador. Isso, vamos supor que para ele subsistir, vamos contar os R$3.000, R$3.400, ele tivesse que trabalhar, o Marx calculou mais ou menos na época em torno de 6 horas, mas depois nós vamos falar sobre isso também, que com o advento do maquinário, na verdade o trabalhador precisaria trabalhar menos até para conseguir esse dinheiro para subsistir. Entendeu? Ele para produzir, ele produziria e o patrão pagaria, ele iria embora para casa, tá certo, trabalhei aqui, você me pagou, vou para casa. Mas o patrão fala, não, agora eu sou o dono da tua força de trabalho, você vai trabalhar aí o tempo que eu quiser. Essa, então, é a diferença. É importante que se conheça essa, porque é o núcleo da exploração. Né? É aí que está a exploração. Né? Essa é a chamada mais-valia absoluta. Mas aí o patrão não fica muito contente com isso, porque ele diz o seguinte, olha, como é que eu faço? Eu tenho que explorar ele ao máximo, mas o máximo é 24 horas. Não tem, o dia tem 24 horas. E eu tenho que dar um tempo para ele poder descansar e voltar para explorar ele mais ainda. E aí como é que faz? E aí vai parar, ou seja, o meu lucro vai ficar nessas 18 horas aí, para descansar mais 6, e eu preciso mais lucro, eu quero mais lucro. E aí ele cria outras formas de exploração. Então vamos supor que os produtos necessários para a subsistência do empregado, né, os produtos que ele comer, beber, se vestir, né, em determinado momento, com determinada tecnologia, custasse lá os 3.500. Muito bem, mas o avanço tecnológico, o avanço dos maquinários, faz com que se barateie esses produtos que ele necessita para sobreviver. Então, na verdade, ele teria que trabalhar menos ainda, porque o produto que ele necessita para sobreviver barateou. Mas aí não acontece isso. O patrão continua a explorar, apesar de ele chegar, por exemplo, a gente dá um exemplo aí no livro, né? Para poder, o que eles fazem? Baratear, por exemplo, pega o Brás, por exemplo, tá certo? Então não tem condições, um trabalhador, né, médio, ele não tem condições de ir numa das Luz, de ir numa loja grande que se pague aí um valor muito alto por roupas ou alimentos, não é? Então ele vai onde tem essas mercadorias baratas. Então, na verdade, esse barateamento da mercadoria não fica com o trabalhador, fica com o patrão, porque ele teria que trabalhar menos, porque barateou o preço. Né? Então, isso aí é o que é chamado de mais-valia relativa. É uma forma que eles têm para baratear a força de trabalho. Ele barateia a força de trabalho e põe o trabalhador para trabalhar da mesma forma. Esse dinheiro não vai para o bolso do trabalhador, vai para o bolso do capitalista. Né? Então seria isso aí, essa questão da primeira etapa da exploração, que é fundamental para se compreender, porque a forma como o mercado se apresenta passa a impressão que ele fica rico vendendo um produto mais caro, enfim, porque ele é melhor do que o outro, mas isso aí o mercado, na verdade, ele consegue absorver esses valores que a mercadoria tem, essas variações de valor da mercadoria. Aonde está realmente o processo de exploração é exatamente na força de trabalho. Essa é a mercadoria que ele consegue transformar, né, ela própria numa sobremercadoria, numa mercadoria maior ainda que aquela. Vamos lá? Não tem muita prática nesse PowerPoint, né? Não tem, ainda mais depois eu vi um cara lá apresentando isso aí, dizendo que é possível condenar uma pessoa sem culpa, né? Eu falei, não me atrai esse PowerPoint, mas vamos lá. Então, os meios modernos, né? Eu vou ler para vocês o artigo 6º, acho que é interessante dar uma lida, para vocês verem a diferença entre a verdade jurídica e a verdade real de cada um de nós, e a realidade de cada um de nós.
estamos aqui com a Constituição. E aí, artigo 6º. Vamos lá para o artigo 6º. Artigo 6º, caput. Desculpa. São direitos sociais. Esse é o artigo 6º, caput da Constituição Federal do Brasil. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Bonito, né? O sétimo inciso 4º, ele diz assim, no caput, né, na cabeça lá do artigo, ele diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Então, quais são esses direitos que ele diz aqui? Ele dá uma série de direitos aqui, dentre as quais, no quarto, ele diz assim: salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhes preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Aí o que ele apresenta? Um salário mínimo de R$ 937. Combina o que está lá na Constituição? Não combina. Pois não. Isso. Nós vamos chegar lá, mas acontece o seguinte, nós vamos passar, bem de passagem, porque vocês vão ter uma aula completa na próxima semana sobre isso, exatamente sobre as reformas trabalhistas. Um colega nosso vai bater um papo com vocês só sobre isso, né? Então você vai ver com muito detalhe. Mas nós vamos também passar por isso. Então essa é uma das formas, né, também de exploração. Por quê? Esse dinheiro vai para quem? Essa diferença. Para quem que vai? Vai para o bolso do patrão. É claro, se ao invés de ele pagar os 3.700, que o Diese fala que é o mínimo, ele paga 900, essa diferença vai para o bolso dele. Então também é mais uma forma de exploração da força de trabalho, né? A segunda está aí, o salário da mulher frente ao do homem e do branco, né, frente ao negro. Todos vocês devem saber, noticiado aí já, essa diferença de salário, não é, que as mulheres sofrem em relação ao mesmo trabalho efetuado pelo homem. Não é? Então ele não está contente em explorar o homem em si e a mulher também, ele explora mais ainda a mulher, explora mais ainda o negro. Isso já ficou aprovado aí pelas estatísticas aí, que os salários delas e dos negros são mais baixos que o dos brancos. É uma outra conotação, que aí não entra só a questão de luta de classes também, entra uma série de outras questões aí também, né? Que essa diferença vai para quem? Vai para o bolso também do patrão. Aí eu coloco aqui o banco de horas, que o nosso colega lá vai desenvolver melhor a semana que vem, que é, na verdade, também outra forma, né, de fazer a pessoa trabalhar para pagar depois, né? E aí dá um aumento aí de 50%, se o salário já é baixo, 50% para ele não vai fazer tanta diferença assim, pagando isso. Então ele usa também o banco de horas para acumular essa força de trabalho, e com isso ele vai investindo, porque quando você vai colocando essas horas de trabalho, você está produzindo, na verdade. É a produção, se você está produzindo, é ele que está lucrando, ele é que está ganhando, né? É horas em itinério, né? O que o trabalhador faz? Acorda 4 horas da manhã, geralmente 5 horas da manhã, para chegar às vezes 1 hora, 2 horas depois no serviço. Esse tempo que ele gasta de casa até o trabalho não é contado. E, no entanto, é um tempo em que ele está gastando por conta do seu emprego. Ele não está indo passear.
tá certo? Não está indo fazer um trabalho particular para ele está indo a serviço do patrão, ele vai prestar um serviço para o patrão. Esse tempo não é contado. Inclusive, o nosso colega vai dizer que, vai colocar, que até então, essas horas em itinério não estava muito certinho na lei, a legislação não falava muito a respeito disso, mas agora sim, com essa reforma que acaba praticamente com os direitos que a gente ainda tinha que conquistar muito mais, acaba até com que a gente conseguiu conquistar nesses anos todos. E aí ele coloca horas em itinério, também já está fora da questão. E ele vai mais longe, né? Ele vai mais longe. Aqueles minutos, por exemplo, vamos pegar um mecânico, aqueles minutos para higiene, que eles colocam assim, para higiene, também não conta para efeito de jornada de trabalho. A higiene, você é um mecânico, você é uma pessoa que mexe lá com a mecânica de máquina, você se suja. Você precisa de um tempo para se lavar, para se limpar. Esse tempo não conta para efeito de jornada de trabalho. Agora já está claro lá nessa reforma, que também não conta. Tudo isso vai juntando aí no bolso E isso vai ser mudado também, coisa de meia hora, quer dizer, ele vai falar uma série de coisas, por exemplo, aí a questão do próprio sindicato, não haver mais necessidade da interferência do sindicato em várias situações, né? A questão da mulher trabalhar em condições insalubres, da mulher grávida, uma série de coisas aí que vai ser detalhado também. O menor aprendiz, né, que depois deram outro nome aí, para esse menor aprendiz aí. Deram outro nome. Mas é assim, olha, eu me lembro, o meu primeiro emprego, né, 14 anos de idade, carteira de trabalho na mão, todo contente, e consegui um emprego, uma empresa. Aprendiz de manteiro de juta. Aprendiz de manteiro de juta. Na verdade, eles me jogaram lá para encher uma máquina com a boca quase do tamanho disso aqui e tinha que ficar alimentando essa máquina de feltro. Ela fazia esses feltros para banco, né, de carros, né? E lá no final saía lá um tapetão desse daí e eu que tinha com 14 anos de idade que estou aprendendo o que ali? Está aprendendo a comer pó. Então é uma forma também de você usar o menor, a força de trabalho do menor, travestido de aprendizado, né? Hoje eu não sei como é que está a fiscalização disso aí, mas na minha época você não aprendia era nada. Depois também fui trabalhar de aprendiz de mecânica em geral, né? Saí de lá com o dedo amassado, trabalhando até 10 horas da noite, desmontando máquina, né? Então são formas que eles criam para poder extrair a mais-valia, né, do trabalhador, dos seus filhos e mulheres, né? A desregulamentação e flexibilização das leis trabalhistas, né? Olha, agora tem um acordado sobre legislado, depois nosso colega vai falar sobre isso, né? Ou seja, não vale a lei. Vale o seguinte, ó, você é o trabalhador, eu sou o patrão aqui, não contratei com você a força de trabalho, não estou pagando para você, então vamos conversar nós dois. Como é que pode ter força? Como é que esse trabalhador vai ter força para exigir alguma coisa do patrão? Entendeu? E a mídia batendo em cima, entendeu? Não tem condições, já com o sindicato está muito difícil, até diante das perseguições, né, que os sindicatos sofrem, que não podem atuar como queriam atuar, né? Já com o sindicato fica difícil a luta, né? Inventa uma série de coisas nas greves lá, interdito proibitório, começa a inventar um monte de coisa para impedir a greve. Tem que trabalhar, vocês podem fazer greve, desde que 70% da coisa funcione. O direito de greve foi por água abaixo, tá certo? E ainda, imagine agora o trabalhador sozinho, tendo que negociar com o patrão, né? Então, essa é a transferência física da empresa, né? Eu me lembro, né, que as montadoras, elas, num determinado momento, os trabalhadores começaram a explorar, né? Eu trabalhei em 72 numa grande montadora, né? Era uma época da ditadura, né? Uma época da extrema face da ditadura. Então era muito difícil
atuar em sindicato, todos eles ocupados, os pelegos todos aí espalhados pelos sindicatos, né? E aí, quando veio essa possibilidade do trabalhador se reorganizar, né, porque eles haviam destruído, a ditadura veio e destruiu o movimento sindical, destruiu o movimento estudantil, né? Mas é claro, o trabalhador, ele pode às vezes nem perceber, mas ele sabe que ele faz parte de uma classe. A mídia, ela bombardeia o trabalhador para dizer o seguinte: você é dono da sua felicidade, você que tem que lutar, entendeu? E você vai conseguir lutando, quer dizer, você? Não, ele não é você, é uma classe, né? É uma classe. E aí, então, o que essa empresa percebeu, essas empresas começaram a perceber? Que começou a se reorganizar novamente, que a classe trabalhadora começou a se reorganizar, e greve, e aumento, né, pedindo aumento de salário, melhores condições, simplesmente criaram filiais lá pelos interiores. Foram criando. Você pega Taubaté, tem, né, acho que a Ford está lá. Eles foram indo para o interior. Por quê? Porque lá não havia praticamente sindicato, não havia indústria. Então era mais fácil para eles baratear a força de trabalho. Era um pessoal que mal tinha conhecimento até com esse negócio de indústria, o pessoal até do campo, entendeu? De repente estava dentro de uma fábrica, trabalhando. E é claro, aí o salário deles mais baixo, então é outra forma também, né, que eles tinham de estar conseguindo a sua mais-valia, né, o seu lucro real. Essa é uma das formas também que eles usaram. O desemprego e a formação do Exército Industrial de Reserva, né? Hoje são 14 milhões. Eu me lembro bem, isso eu acho que foi no começo começo dos anos 60, né? São Bernardo tinha pouquíssimos núcleos assim de favela, tinha poucos barracos, poucas vilas assim, né, de trabalhadores nessas condições, né, morando nessas condições, muito pouco, né, porque o que aconteceu? Em 55, me parece, com o Juscelino Kubitschek, ele abriu as portas para as grandes montadoras, para as multinacionais, para elas se instalarem aqui. Porque até então, o que eles faziam? Eles vendiam para nós o produto acabado para nós, enfiava na nossa goela abaixo o produto final deles acabado. A gente comprasse, tinha que comprar. Né? Pega, por exemplo, o imperialismo britânico, né? Chegava a empurrar aqui na época colonial, né, de Dom João VI que veio para cá, chegava a empurrar até patins de gelo. O governo comprava patins de gelo aqui para o Brasil, porque eles empurravam mercadoria de tudo quanto é jeito, porque eles queriam lucrar e para isso precisava vender. Com o advento dessa nova fase imperialista, porque eu acho importante que a gente tenha em mente, não esqueça nunca disso aí, né? Nós temos que combater, sim, esse governo corrupto, essa coisa toda, o que eles estão fazendo com a classe trabalhadora, mas nós não podemos perder de vista que eles são, na verdade, uns capachos. Os nossos verdadeiros inimigos estão lá, são os donos das grandes empresas e, fundamentalmente, o imperialismo norte-americano. Esse golpe que nós tomamos aí recentemente, nós temos, sim, tem um dedo norte-americano dentro desses golpes. Então nós temos que saber também essa fase imperialista, que uma outra hora a gente vai conversar a respeito disso aí, eu acho até, proponho isso aí, que a gente discuta a respeito disso aí, nessa nossa nova fase, né, do capitalismo, né, a fase imperialista do capitalismo, não é? Em que ele domina praticamente. Ele tem um domínio. Pode ver, tudo que acontece aqui no Brasil também acontece no Paraguai, acontece lá na Venezuela, por exemplo, as intervenções todas que estão acontecendo lá na Venezuela. Quem é que está por trás disso tudo aí? Tentando, lá tem o quê? Lá tem o petróleo. O Brasil, para que veio esse golpe? Precisa do petróleo. Olha, o pré-sal, uma das coisas mais... São bilhões de barris de petróleo. Isso aí, se ficasse só no Brasil, só para o Brasil, num governo decente, acabaria com boa parte da miséria. Entendeu? E, no entanto, nós estamos vendo aí isso tudo sendo entregue. Né? E não está indo para a mão de empresário brasileiro. Entendeu? Então, nós temos que ter isso em mente. Porque nós temos que saber, nós temos que conhecer os nossos inimigos. Porque se nós não conhecermos o nosso inimigo,
eles vão fazer da gente o que quiserem, e a gente vai ficar sem saber o que fazer, sem noção de agir, de ação. Eu acho tudo bem, nós temos sim que correr, que combater esse governo, direta já, que seja, temos que combater, mas nós temos que ter em mente que nós temos inimigos que estão aí por trás disso tudo aí. Entendeu? E aí o que acontece? Então, lá em 55, o Juscelino então abriu espaço para todo esse pessoal, essas grandes montadoras para cá, né, já tudo estrategicamente preparado, tanto que eles vieram aqui para o sul aqui de São Paulo, o ABC, porque ficava perto, não é que eles gostavam do ar do ABC, é ficar perto do porto, de uma forma que eles tinham mais prática de levar os produtos daqui. E por que vieram para cá? Já não vendiam, não queriam mais só vender. Pela mão de obra mais barata. Né? Hoje pode fazer, a gente colocou até no trabalho aí, a diferença de um operário que ganha nos Estados Unidos e um operário que ganha no Brasil. É uma diferença absurda. Né? E o operário brasileiro produz, tanto que o carro sai aí. Né? Aí vieram para cá. Aí desmancharam completamente a malha ferroviária, acabaram com a malha ferroviária, porque agora é só carro particular, né? Abriram estrada aí para tudo que é lado. Né? Eu me lembro que a gente era criança, a gente saía lá ainda quando eu morava no litoral, a gente saía de trem, né? Parava aqui na Luz, da Luz ia para o interior. Uma viagem gostosa, barata, né? Tranquila, meu pai ia com a fiarada toda, né? Pobre e ainda viajando, ainda podendo ir visitar a família. Né? Acabaram com tudo, virou estrada. Eu vou lá no interior, lá eu passo de carro onde eu passava no trem. Né? Então eles desmontaram isso tudo, né? E acontece o seguinte, eles precisavam, se eles contassem só com a força de trabalho, obrigado. Se eles contassem só com a força de trabalho dos paulistas, porque eles estavam aqui em São Paulo, eles se instalaram aqui em São Paulo, né? Eles iam ter que pagar mais caro, porque não ia dar, eles precisavam de muita força de trabalho. E aquela tal lei de oferta e procura. Se tem pouco trabalhador, ele vai ter que pagar mais para o trabalhador. Não é assim? O que foi feito? O pessoal do campo, dos interiores de São Paulo, de Minas Gerais, do Nordeste, né, simplesmente não deram nenhuma, abandonaram aquele povo, os pequenos, né, plantadores, os médios, os pequenos trabalhadores rurais, largaram eles à míngua, não bastasse a seca e tudo mais, fizeram indiretamente com que eles se expulsassem de lá para cá. Não vieram de lá para cá pensando em ser rico. Vamos lá em São Paulo, que São Paulo é rico, vamos ficar rico lá. Eles foram expulsos de lá, na verdade. Eles foram expulsos. Né? Tanto que eu me lembro bem, a gente conversava com o pessoal que vinha de lá, ele não via a hora de voltar para lá. Ele queria juntar um dinheiro para voltar de onde ele veio, para a terra de onde ele veio. Né? Por que fizeram isso? Justamente por causa da lei da oferta e procura. Então, lá pelos anos 70, pelo menos, né, começo dos anos 70, você passava em frente da porta da Volkswagen, era uma fila quilométrica de gente procurando emprego. Né? Esse exército de reserva, na verdade, que ele criava, esses milhões de desempregados que ele criava, forçava o trabalhador a ficar quietinho. Porque indiretamente o que acontecia? Se você não estiver gostando com a coisa aí, olha, está lá na rua, lá um monte de gente ali querendo trabalhar. Era uma forma de pressionar. Né? Então o exército de reserva, ele é criado propositalmente pela classe dominante, entre outras coisas, para poder controlar a questão do salário, a questão salarial. Né? Então, aí essa é a questão, outra forma que eles têm também de baratear a força de trabalho. Pode ser? Oi? Verdade. Se deixar, eu fico falando. Então, nós vamos parar aqui um tempinho, né? Vamos dar um tempo, parar para a gente retomar depois. Tá bom?